Ok, nono ano, tudo bom? Como estão vocês? Bem, então vamos continuar a nossa aula, né? Videoaula, sobre a crise econômica de 1929, né? Que a gente falou sobre a depressão, né? Falando sobre a depressão nos Estados Unidos, sobre a queda da Bolsa de Nova York, você lembra? Nós falamos sobre isso. E agora vamos falar sobre o New Deal, né? O grande ideal, alguma coisa assim. Lembrando que foi um processo de uma crise global, né? Essa depressão ela atingiu globalmente vários países, o mundo inteiro sentiu essa crise, né? E quem estava, o precursor de toda a história era os Estados Unidos. A gente fala muito sobre a crise dos Estados Unidos, porque era a principal potência e quando ela caiu, ela puxou muita gente para baixo. Então é mais ou menos isso, né? O que aconteceu nesse o novo ideal, né? O presidente Roosevelt, ele adaptou, né? Criou várias ideias para tentar restaurar o poder das indústrias e o estilo de vida americano. Ele tinha esse desafio, né? O Roosevelt tinha esse desafio. E o que aconteceu foi que teve que acontecer a intervenção do Estado, né? Os Estados Unidos ele tinha uma economia liberalista, né? O governo não interferia na economia, mas quando acontece algo muito pesado, então o governo interfere para tentar recuperar a economia. Então foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. O presidente Roosevelt, né? Ele toma a atitude, ele toma um grupo de emendas, né? Com o novo ideal para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos. O que aconteceu? O Estado ele foi responsável por fazer o que foi que o Estado fez. Primeira mão, ele ficou responsável em pagar as dívidas do Estado, das estatais, e também pagar a dívida das empresas privadas, que depois pagariam a ele em várias parcelas. Então ele assumiu o comando, ele passa a assumir as dívidas tanto das estatais como das empresas privadas. Isso foi acontecendo. Outra coisa, como foi que ele fez para crescer? Vamos ver assim. Ele investiu aonde? Ele fez investimento em obras públicas. Nesse período, houve centenas de milhares de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Então não tinha emprego. O que foi que o governo fez? Ele começou a criar obras públicas, grandes obras públicas. E a grande maioria dessas pessoas desempregadas começaram a trabalhar nessas obras. Então, algumas empreiteiras surgiram, né, assinaram o contrato e elas foram conduzidas a fazer aquelas obras do governo. Então, isso começou a gerar emprego e gerar um capital de giro dentro do próprio Estado, né, do próprio Estado americano, do país. Então, foi uma das atitudes de Roosevelt, né? Outra coisa que eles fizeram, ele começou a controlar a produção agrícola. Ele começou a dividir, ele começou a passar porções, ele dava um empréstimo àqueles fazendeiros e eles começaram a produzir e eles eram regulamentados pelo próprio governo. Então, eles começaram a tomar conta, eles começaram a fiscalizar esse processo da agricultura, né, que lá hoje é chamado de cinturões, são os cinturões, né? O cinturão da soja, do milho, do algodão. Então, os cinturões, eles começaram a fiscalizar os cinturões da agricultura, né, de perto, para não haver nenhum erro de condução e quebrar novamente. Então, eles começaram a participar em cima dessa questão do cinturão, da agricultura. Outra coisa, eles começaram a fazer reformas trabalhistas, né? Eles começaram a diminuir a jornada, que era de 11, 12, eles começaram a trazer a jornada para 8 horas, né? Pagando horas extras, alguns bens, alguns digamos assim, benefícios ao funcionário, porque ele trabalhava as 8 horas, mas geralmente nesse período ele sempre trabalhava mais, então ele fazia hora extra, então ele começou a receber uma extra. Então existia uma questão de
do funcionário querer trabalhar, porque ele recebia extra. Ele trabalhava 8 horas, mas geralmente nesse período ele trabalhava até 12 horas, mas essas 4 horas que ele trabalhava por dia, ele recebia como hora extra. Então passou a ser um incentivo para os caras começarem a querer trabalhar. Então, isso fez com que as obras começassem a ter um crescimento, né, uma aceleração do crescimento por isso ali nos Estados Unidos. Outra questão que eles tentaram resolver foi a reconstrução, a recuperação da Bolsa de Valores de Nova York, né? Do crash, né? A crash da Bolsa. Então, quando aconteceu isso, muitas empresas passaram de investir, deixaram de investir e foram embora. Então, eles começaram a trabalhar novamente, a reativar a Bolsa de Valores, para as ações começarem a ser ativas. Então, isso começou a trazer investidores, tanto americanos como investidores internacional para os Estados Unidos. Então, eles começaram a trabalhar devagarzinho, né? Então, eles começaram O que aconteceu? Nesse período de recessão, aconteceu, as pessoas estavam aqui, sem trabalhar, as pessoas estavam tristes, assim, perturbadas pela questão. Então, o consumo de bebida alcoólica cresceu muito. E aí, começou a acontecer vários problemas, né, de acidente, de carro, automotivo, acidente doméstico, confusões na rua, por causa da bebida, né? Isso, até hoje a gente se discute sobre isso, né? Então, eles colocaram a chamada lei seca no país. Alguns estados proibiram a fabricação da bebida alcoólica. E nesse período começou o quê? A surgir digamos assim, a gente chama aqui, não sei como é que eles chamam lá, mas a gente aqui no Brasil chama de alambique, né? Mas surgir as empresas clandestinas de bebida alcoólica. Principalmente quando os soldados eles vinham das maratonas, né, que eles tinham, quando eles vinham para as suas cidades, o que o cara tinha de alegria era encher a cara de bebida, né? Encher a cara de cachaça e ficava por lá. Então, isso também custou muito caro. Isso foi um embate muito grande nesse período. Então, quando foi decretada a lei seca, era proibido o consumo de bebida alcoólica. Então, surgiram um contrabando de bebida. E a partir desse contrabando, circulou o dinheiro clandestino começou a surgir muito forte. Os bares clandestinos, eles eram camuflados, como se fosse, digamos, você ia ali, tinha uma boutique ali de vendia roupa, e tinha uma porta ali atrás, que você descia aquela porta, lá era um bar clandestino, que era proibido. Então isso começou a gerar uma receita muito grande. Foi a partir daí que surgiu o quê? Os gangsters, né? Os famosos gangsters. Foi a partir desse período que os caras surgiram, né? O mais famoso dele é Al Capone e Luke Luciano foi um dos maiores, Luciano, chamado o pai da máfia americana. E Al Capone ficou famoso, né? Na questão da polícia de Chicago, né? O lado dos gangues era Chicago, né? Lá ali era muito duro, e lá os caras conseguiam movimentar litros e litros de bebida, e o governo não participava de nada. Então, algo assim livre. Então isso passou a ter o que? Os gangsters, os grandes líderes começaram a brigar entre eles, né? Foi aí que começou a surgir, além da bebida, né? Os bares clandestinos, também o que? As drogas entraram nesse meio, e natural, né? A prostituição. Então, esses caras, além de mandar em sindicatos de bebidas clandestinas, eles começaram a trabalhar em cima de drogas, né? Tráfico de drogas e de prostituição. Eles tinham as mulheres, né? Contavam aquelas mulheres trabalhavam para eles. Então, começou a surgir esse processo também, no período da lei seca. E esses caras ficaram muito famosos, porque esses caras deu muito trabalho à polícia, né? E outra coisa que surgiu foi os jogos clandestinos. Era proibido os jogos. Se você tem um bar que funciona clandestinamente, e naquele bar funciona a prostituição, que é proibido, o uso de droga, os jogos também iriam. E a partir daí começou aquele processo da luta por direito dos jogos, né? Os jogos ficou muito forte nos Estados Unidos.
Nesse período existia, cresceu o chamado crime organizado, né? Que aqui no Brasil a gente chamava, na década de 80, 90 ali, você vê com os pais de vocês, existia a questão do jogo de bicho. Então existia 2 grupos ou 3 grupos que brigavam pelaquela região, né? Então lá também existia sobre os cassinos dos jogos. Foi nesse mesmo período que começou a crescer a luta entre o crime organizado pelo quê? Pela bebida, o controle da bebida em cada região, pelo controle da prostituição e controle das drogas e controle dos jogos. Então foi muito forte. A polícia dos Estados Unidos foi muito forte, veemente em relação ao combate, mas eles começaram Al Capone foi preso, mas ele não foi preso nem por... Ele não foi acusado de bebida, fabricar bebida clandestina, nem de transportar, nem por ser dono de prostíbulo, nem de ônibus, não. Ele fazia tudo tão certo, entre aspas, né? Certo? Que ele foi condenado apenas por sonegar imposto. Ele ficou 11 anos, e aí ele teve um bom comportamento na prisão, ficou 7 anos, saiu. Em 1947 ele morre aos 48 anos. Ele conquistou muito dinheiro, mas morre aos 48 anos, Al Capone, né? Para você ver como é a questão do destino. Esses caras não tinham vida, né? Como ele disse que ele matou centenas de dezenas de pessoas, né, em relação ao jogo, mas nunca foi nada confirmado contra ele, apenas só sonegação de impostos. Então, quando eles começam a combater, o governo entende que a bebida, se ela fosse regulamentada, né, regularizada, ela iria gerar imposto, e esse imposto, de fato, iria trazer benefícios para a economia americana. Então, ali em 1933, mais ou menos, ele revoga, eles permitem apenas o consumo de cerveja, e meses depois ele libera o consumo do álcool, e aí, a partir daí começa a ser o quê? Taxada, né? Eles passaram a taxar, a cobrar imposto. E aí, com a questão de sendo regularizada, o incentivo do governo, surgiu as grandes empresas, e as empresas clandestinas foram sumindo, né? Então, surgiram bares mediante a lei, e tudo esses bares e foi se acabando, e foi dando uma freada, né? Mas não foi de repente, tudo isso demora, tudo isso é processo, né? Então, ali em 33 acabou a lei, né? A lei seca, né? Mediante a recuperação da economia que está se recuperando, e foi assim, né? Essa foi um dos fatores da crise de 1929, né, que ela abrangeu a depressão, a recessão, né, que foi o encolhimento do PIB. Depois veio a depressão, que atingiu mundialmente todos os países. Os Estados Unidos ele teve que se virar, houve a quebra da Bolsa de Nova York, ele teve que se virar para recuperar sua economia, né? O novo ideal, a nova ideia de Roosevelt, né, o Estado entrar como intervencionista, né? Ele entrou ali no papel assim, de restaurar a indústria, de restaurar a vida americana. Ele controlou a dívida tanto das estatais como das privadas. Aí ele vem ali controlando também a agricultura, recuperando a bolsa de valores, né, trazendo investimentos para novas reformas trabalhistas para levantar. E nesse período aconteceu a lei seca, né? Que foi o trâmite que vocês ouviram agora. Mas assim, foi uma crise que se recuperou aos poucos, e depois disso aí os Estados Unidos torna-se de novo a ser um país liberalista, né, economicamente, e torna-se ser potência novamente, ok? Então espero que tenha contribuído com essa aula com vocês, espero que vocês tenham aprendido, e qualquer dúvida a gente conversa amanhã na aula, ok? Deus abençoe vocês e fiquem na paz.